Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 2 Reis 3 e 4. O reinado de Jorão sobre Israel. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. A derrota de Moabe. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eliseu e a sunamita. A morte que havia na panela é tirada. 20 pães satisfazem 100 homens. Segundo Reis 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar. Não se apartou dele. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando como com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: ah, Senhor, chamou a esses 3 reis para entregá-los na mão dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor? Porque então respondeu um dos servos do rei dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei: que tenho eu contigo? Vá aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-lo nas mãos dos Moabitas. Então disse Eliseu: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitassem a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, Ora, pois, trazei-me um músico. Sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor: fazei nesse vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E assim, e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará eles os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a toda a cidade forte e a toda a cidade escolhida, e todas as boas árvores cortareis, e
destruireis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo oferta de alimentos, eis que vinha água pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que o rei tinha subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir cinto, e dali para cima, e puseram-se à fronteira. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte dele, as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram uns aos outros. Agora, pois, apressa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram na sua terra, ferindo ali todos os moabitas, e arrasaram a cidade, e cada um lançou uma pedra em todos os bons campos, e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir Acerete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou ao seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação de Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Segundo Reis 4, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize o que é que você tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra em casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos viverão do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sumé, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão.
E sucedeu que, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para que ali se recolha. E sucedeu que no dia que chegou ali, se recolheu naquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama a Sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, dizendo: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale para por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse: chama, e chamando ela, ela pôs-se à porta e ele disse: A esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo o que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse-lhe: Manda-me já um dos moços e uma das suas jumentas para que corra ao homem de Deus e peça para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é a tua nova nem sábado, não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo: guia e ainda, e não te detenha no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhes ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos
toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde, e se alguém te saudar, não responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele disse: ele trouxe o aviso dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu naquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estender sobre o menino. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama a sunamita. E chamando-a, veio a ele e disse-lhe: Toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar as ervas e achou uma parra brava e colheu dela e encheu a sua capa, colou-se cintidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. E assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Traz a farinha, e a deitou na panela. E disse: Dai de comer ao povo, e já não existe mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães da primícia, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dai ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: Como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejarão. Então lhos pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez e até a próxima.